O vento uiva, fazendo uma traquear as vidraças. Bibiana Terra Cambará sorri, leva o indicador aos lábios como a pedir silêncio e, estendendo a mão na direção da janela, sussurra. Está ouvindo? É assim que termina a primeira parte da trilogia O Tempo e o Vento. Hoje a gente conversa sobre esse livro, O Continente, volume 2. Meu nome é João, você está no Fósforo. Bem-vindo! Então eu terminei de ler o segundo dos 7 livros que compõem a trilogia O Tempo e o Vento, O Continente, volume 2. Essa leitura, vocês sabem, eu estou fazendo junto com a Tati Feltrin, né, que está comandando, né, o projeto Lendo O Tempo e o Vento lá no canal dela, e eu estou pelo menos tentando acompanhar. Eu fiquei um pouco atrasado em relação a ela, mas já estou quase conseguindo chegar lá. Então nesse livro a gente continua acompanhando a saga da família Terra Cambará e da formação do Rio Grande do Sul e do Brasil por consequência, né? No primeiro livro, você lembra, a gente conheceu a Ana Terra, né, que morava lá numa estância com os pais dela, até que um dia apareceu por ali um índio machucado, e aí ele acabou ficando por ali, e aí passeando no mato, sabe como é que é, né? A Ana Terra acaba engravidando. O fruto desse relacionamento, que acaba em tragédia, é o Pedro Terra. O Pedro Terra, junto com a mãe dele, a Ana Terra, vão morar num lugar que mais à frente vai virar a Vila de Santa Fé. Bom, e é lá que o Pedro Terra se casa. E, fruto do casamento do Pedro Terra, nascem Bibiana e Juvenal. A Bibiana acaba conhecendo um certo Capitão Rodrigo, um homem acostumado às guerras que um belo dia aparece na Vila de Santa Fé e cisma que vai ficar ali e se casar com Bibiana. Os dois se casam, têm filhos, porém o Capitão Rodrigo acaba sendo morto quando ele tenta invadir a casa dos Amaral. A família Amaral é a família de coronéis, né, que domina ali Santa Fé. E é aí que a gente parou no primeiro livro, né? A gente também conheceu um pouco sobre a história do Sobrado, né? A história que já estava um tempo à frente em relação a tudo isso que aconteceu. Lá no Sobrado, o Licurgo Terra Cambará e sua esposa Alice Terra, grávida, estão junto com outros familiares e empregados cercados dentro do Sobrado durante a Revolução Federalista. O capítulo O Sobrado, ele vai sendo contado aos poucos, né, intercalado com essas histórias que eu falei para vocês. No segundo livro, a gente continua acompanhando essa história do Sobrado que vai sendo contada aos poucos, né, também intercalado com os outros capítulos da trama, né, da mesma maneira que acontecia no primeiro livro. E a gente começa nesse segundo livro a ver a história, né, da família Terra Cambará e a história de Santa Fé a partir da chegada de um homem de fora, que é o Aguinaldo Silva. O Aguinaldo Silva, ele chega ali em Santa Fé e ele começa a fazer negócios ali, a emprestar dinheiro para as pessoas. E aí ele acaba tomando para si o terreno onde estava construída a casa da família Terra e constrói ali um sobrado, um grande sobrado que vira a construção mais bonita de Santa Fé. Bom, esse homem, Aguinaldo Silva, ele tem uma neta, que é a Luzia. E aí a Bibiana Terra tanto faz que consegue arranjar o casamento da Luzia com o Bolívar, né, que é o filho dela com o Capitão Rodrigo. Ela quer que esse casamento aconteça para que ela possa voltar a habitar aquele lugar que ela julga pertencer à família dela. Porém, as coisas não vão ser assim tão fáceis. Isso porque a Luzia é uma mulher muito peculiar. Ela tem uns hábitos muito estranhos, né? Algumas coisas meio mórbidas. Por exemplo, ela gosta de ver pessoas mortas, ela gosta de visitar velórios de pessoas que ela não conhece, ela gosta de ficar sabendo detalhes sobre execuções, essas coisas todas.
E durante esse capítulo, que se chama Ateniaguá, em referência à própria Luzia, né, a gente vai conhecendo um pouco sobre a história dessa relação entre a Luzia com o Bolívar e a Bibiana. E toda essa história ela é contada sob a ótica do Dr. Karl Winter. O Dr. Winter é um alemão que se mudou para Santa Fé, então ele vai contando a história dos moradores ali da vila sob uma visão do estrangeiro, né? Sob a visão do homem que veio de fora. E aí tem umas análises muito interessantes, é uma parte muito interessante do livro. No capítulo seguinte, a guerra, a gente está em plena guerra do Paraguai e muitos homens de Santa Fé foram para a guerra. É nesse contexto que a gente conhece o Licurgo, que é filho da Luzia com o Bolívar. E aí, nesse capítulo, se desenvolve uma relação muito interessante entre a Bibiana e a Luzia, porque as duas começam a disputar palmo a palmo a posse tanto do sobrado quanto do Licurgo, né? Então é um contraponto interessante que o Érico Veríssimo faz, porque ao mesmo tempo em que os homens estão guerreando lá no Paraguai, né, de forma física, brutal, as mulheres dentro do sobrado também estão vivendo uma guerra, mas uma guerra psicológica, uma guerra muito mais sutil, né, própria daquelas duas mulheres. Se o primeiro livro ele focava muito na Ana Terra e no Capitão Rodrigo, o segundo livro, sem dúvida, é da Bibiana. Ela é uma personagem fortíssima e que vai estar permeando toda a história desse segundo livro, incluindo a história lá no sobrado. E a Bibiana, já idosa, senil, tá lá, firme e forte, né? E é dela a frase que fecha o livro, que eu comecei o vídeo falando, uma frase muito forte e que prenuncia, né, o que vem pela frente nos próximos livros, porque, como a gente sabe, na mitologia de O Tempo e o Vento, sempre que venta é porque alguma coisa importante vai acontecer. E finalmente a gente tem um capítulo que se chama Ismalha Caré. A Ismalha é uma índia que tá de namorico com o Licurgo. Só que o problema é que o Licurgo já tá de casamento marcado com a Alice Terra. A Alice é prima dele, né, prometida em casamento para ele. Os dois estão de casamento marcado, mas ele tá apaixonado pela Ismalha. E ao mesmo tempo ele está metido na campanha republicana. Então boa parte do capítulo se passa em um dia muito especial, que é o dia em que Santa Fé é elevada à categoria de cidade. Então vai haver uma grande festa organizada pela família Amaral, mas ao mesmo tempo o Licurgo organiza lá no sobrado uma festa onde ele vai conceder a liberdade aos seus escravos. Ele vai conceder a alforria dos seus escravos e vai dar uma grande festa, né, para disputar com a festa que a família Amaral está dando. E lá pelas tantas surge um boato de que o coronel Bento Amaral vai mandar invadir o sobrado, vai mandar atacar o sobrado para acabar com aquela festa, que ele não quer saber daquilo. E aí fica aquela tensão o tempo todo, será que vai acontecer o ataque, será que não vai acontecer? Então esse é o grande ponto desse capítulo. E aí a gente cai finalmente no último capítulo, que é a última parte de O Sobrado, onde finalmente a revolução termina, né? Então aquele cerco que está acontecendo ali ao sobrado é encerrado. E aí a gente tem um panorama completo, né? A gente vê a família Terra Cambará, que estava ali isolada no sobrado, com o Licurgo, sua avó Bibiana, sua esposa Alice, a irmã da Alice, a Maria Valéria, e o pai das duas, o Florencio, que também está ali. Todos os personagens que a gente foi vendo a origem deles, né, nos capítulos que precederam essa história do sobrado. Então a gente termina o continente com um panorama completo da família Terra Cambará até aquele momento. E aí fica uma curiosidade muito grande do que vai vir daqui pra frente, né? Porque eu, pelo menos, tudo que eu conhecia de O Tempo e o Vento foram as coisas que já aconteceram em O Continente, que era
a Ana Terra, a Bibiana, o Capitão Rodrigo. Então eu não sei o que vem pela frente, mas eu estou muito curioso e com muita vontade de ler logo, né, as próximas partes, as próximas gerações da família Terra Cambará. Em comparação com o primeiro livro, esse segundo livro é um pouco mais reflexivo, ele tem um pouco menos de ação, né, do que no primeiro livro, mas nem por isso deixa de ser um ótimo livro, muito bem escrito. Assim como eu falei para o Continente Volume 1, a escrita do Érico Veríssimo é muito gostosa de se ler, ela é muito fácil, não é leitura difícil, e ele tem uma construção de cenas, né, que é quase cinematográfica, você quase se vê lá dentro, então é muito gostoso de se ler e essa característica se mantém no segundo livro. Então é isso, eu já comecei a leitura de O Retrato, volume 1, né? Então quando eu terminar eu volto aqui pra gente conversar sobre mais essa parte da saga da família Terra Cambará, da trilogia O Tempo e o Vento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou, me diz se você está gostando da saga. Eu quero saber a sua opinião sobre o livro também. Deixa também o seu joinha aqui no vídeo, que você vai ajudar bastante o canal. E se você ainda não for inscrito aqui, se inscreve lá, que aí você vai ficar por dentro sempre que surgirem novos vídeos aqui no canal, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!